Capítulo 58. Arremessados para longe. Um sonho despedaçado. Aquele de uma família normal, tendo uma vida normal, feito de coisas normais, que pertenceriam à normalidade da vida. No escuro daquele avião, enquanto todos dormiam, eu me dei conta de que algo drástico, dramático e irreparável estava acontecendo. O tempo parou e congelou naquela atmosfera noturna de avião. Eu sentada no assento do corredor, assento que iria ser meu preferido no futuro, tomada por sentimentos mesclados àquele ambiente escuro, estranho, barulhento e ao mesmo tempo surdo da aeronave. Na solidão da consciência emergente, eu percebia algo que hoje traduzo como um ser arrancado à força, desenraizada e catapultada longe, arremessada para o outro lado do planeta. O que assustava não era o que estava na frente, mas o que ficava para trás. A transição não havia sido preparada, por isso era brutal e aterradora. Os pequenos apetrechos entregues pela aeromoça como brinde da Itália, com meias, escova e pasta de dente, pente, sei lá mais o que, ficaram guardados por anos a fio, como relíquias embutidas de significados misteriosos. Muito tempo depois, ao reencontrá-los no fundo de uma gaveta, me perguntei de qual voo vinham, como se houvéssemos pego muitos aviões cuja memória estava confusa na minha mente. Mas quando me concentrava na resposta, só encontrava aquela primeira viagem, que porém parecia envolta numa neblina que espanta a consciência, como um tabu sobre o qual a alma não demora, mesmo já tendo passado metade da minha vida em outro país. É assim que se perde um país e se ganha outro. Mas naquele intervalo, suspenso sobre o oceano, não éramos de lugar nenhum. A gentil aeromoça que prontamente atendeu a algum pedido de minha mãe, com seu sorriso amável, era-me distante. Nossa comum humanidade estava interrompida por realidades inconciliáveis. Ela fazendo seu trabalho serena e estável, nós num maremoto de emoções sufocadas na garganta. Todos os laços haviam sido rompidos. De fato, não se sabia se e quando iríamos nos reunir como família. Meu pai poderia muito bem ser pego e, como muitos, desaparecer. O que faria uma mulher sozinha com 3 crianças pequenas? O sonho dourado de uma jovem de 22 anos casando com seu príncipe encantado, inteligente e articulado como jamais havia visto outro igual. Havia se espatifado no chão duro de escolhas e circunstâncias que fugiam ao seu controle. Minha mãe, preparada desde cedo para o trabalho braçal, incansável e sem lamúria, iria se beneficiar e nos beneficiar desse treino impiedoso ao qual minha avó italiana Pasqualina submetera, porque se tivesse tido uma infância e juventude mais fáceis, não teria aguentado o que passou e iria passar por nós nos anos por vir. Apesar de sua meiguice e simplicidade, ela não era uma mulher frágil. Carregava os limites culturais do seu tempo, mas havia ganhado o respeito dos homens da luta armada. Havia se tornado uma companheira. Se ela não entendia de política, entendia de como manter a cabeça no lugar, segurar a barra, estabelecer um clima harmonioso, fazer o melhor com o que tinha e nunca, mas nunca mesmo, se deixar derrotar pela negatividade. Mas é claro que medo e raiva ela sentiu, e muito. Muitos sentimentos que evaporaram, apesar de seu sigiloso autocontrole, e foram inevitavelmente absorvidos pelos filhos, por mim, certamente, como legado a ser traduzido e curado. Percebo, portanto, que aquela sensação pavorosa de desenraizamento, de ver arrancado um pedaço de si que afogava meu coração, vinham também de minha mãe, como seu não dito, não falado e não reconhecido, mas presente. Afinal, ela havia de ser forte. De olhos fechados, a cabeça apoiada na parede do avião, próxima à janela, havia impenetrável e pálida. Em sua inocência se agarrava aos filhos e abordava a vida um dia após o outro, sem pensar demais para não sofrer demais. No colo dela sentava o Alexandre com seus 2 anos e meio. Encostado nele dormia o sono da infância. Ao lado deles, André, de 4 anos e meio, também adormecido, e por fim eu, de 5 anos e meio, pequena, mas já alerta. Ela e eu selando o círculo. Meus olhos não se fechavam, tomados pelo esforço emocional e mental
de elaborar e dominar as ondas perturbadoras que transportavam sentidos indecifráveis e avassaladores. A viagem pareceu interminável, ou foi talvez rápida, pois extrapolou o espaço-tempo e virou mito, símbolo, portal que divide dois tempos, dois mundos, duas vidas, diametralmente distintas. Deixamos o Brasil, a terra onde meu avô e bisavô italianos haviam encontrado fortuna e vida melhor, mesmo que através de trabalho duro e perseverante. A terra da qual minha avó brasileiríssima Lourdes tinha orgulho, cuja língua ensinava e cuja literatura diligentemente conhecia. Deixamos para trás o Brasil acolhedor e amigo de meu pai, das longas conversas nas pracinhas públicas onde é sobre assuntos de interesse público, sem medo de pensar demais ou alto demais. Abandonamos a terra natal, tornada terra inimiga. No escuro daquela noite no avião, agarrada à pedrita, eu tentava desesperadamente processar, sem de fato ter meios para fazê-lo, o que é que estava ocorrendo em nossas vidas. Algo muito ruim, certamente. Algo que eu não queria. Algo que iria atrapalhar tudo. Tudo o que? Não sabia, mas sentia. Mal conseguia raciocinar por absoluta falta de conceitos. Meus pais não conversavam muito conosco. Na tentativa de nos proteger, nos privaram das palavras e dos conceitos que nos permitiriam traduzir o que o peito, as entranhas, os sentidos todos percebiam e respiravam, viam sem saber descrever, cheiravam sem saber decifrar, sofriam sem poder superar. O golpe da separação foi surdo e mudo, por isso afundou, demorada e inexoravelmente, esperando por um dia ser resgatado e transformado.